Meus irmãos, quero agradecer a Deus que pela sua misericórdia e bondade nos tem dado mais um dia. Mais uma vez estamos reunidos com o propósito de adorar o Senhor, de aprender a palavra de Deus e de crescermos na fé e nos desenvolvermos. Quero agradecer o convite, o irmão Josafá, que certamente teve o endosso do pastor Lamano. Agradecer o irmão Ailson também, que me ligou ali. Eu tive um enrosco em casa, atrasei um pouco. Quando estava chegando ali, o irmão Ailson me ligou perguntando se eu já devia estar preocupado de eu, não aparecer por aqui, né? Mas graças a Deus estamos aqui com o propósito de meditar num trecho da palavra de Deus, né? Então, meus irmãos, abram a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo de número 12. Versículo de número 39. E daqui a gente os irmãos acharam? Mateus é fácil, né? Mateus capítulo 12, versículo 39 diz assim: Mas ele, Jesus, respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, aqui a tradução fala baleia, mas na verdade é um grande peixe, no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Agora vamos achar um livro mais difícil, é o livro de Jonas. Depois ali de Obadias, entre Obadias e Miqueias. Vamos meditar. Jesus, tendo esse embate com os fariseus, que constituíam a liderança religiosa judaica na época que ele exerceu o seu ministério aqui na terra, o seu ministério terrestre, ele faz menção ao profeta Jonas, faz uma conexão entre o evento de Jonas com a sua morte. E isso é muito importante porque, em primeiro lugar, mostra a historicidade, a veracidade da existência do profeta Jonas. Que o livro de Jonas, de fato, é um livro que relata uma realidade. Coisas que os teólogos liberais não reconhecem, botam dúvidas. Mas foi Jesus que mencionou Jonas. Foi Jesus que falou e estabeleceu essa conexão entre o evento de Jonas e o evento da sua morte. Então, mostra aqui a inspiração do livro de Jonas. O livro de Jonas, como todo livro na Bíblia, tem sua utilidade, não é? Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 15, versículo de número 4, ele diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação
das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o livro de Jonas foi escrito para o nosso ensino. O que está registrado no livro de Jonas tem o propósito de nos ensinar, nos consolar. Paulo fala novamente em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 16, perdão, de 2 Timóteo, uma das cartas pastorais, dizendo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, o livro de Jonas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus contém ensino para nos habilitar para toda boa obra. A palavra de Deus tem ensino revelando o caráter de Deus, o ser de Deus, quem é Deus, o trabalho de Deus, o trabalho de Jesus, o plano da redenção. Então, Jesus é a fonte de autoridade, né? Jesus, ele é digno de toda aceitação, porque ele é o verbo de Deus, né? Ele é o próprio Deus, né? O escritor aos Hebreus diz que ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, a expressa imagem, né? No grego diz que ele é a exata, a essência de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes coloca de uma maneira bonita, dizendo que Jesus é a exegese de Deus, né? Então Jesus é a fonte de autoridade. Jesus, ele é o Salvador dos homens. Jesus, ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Eu vou caminhar aqui no livro de Jonas, porque a franqueza da Bíblia, ela me chama muita atenção, né? Deus mostra as coisas como elas são. Deus mostra, não tem maquiagem na Bíblia, né? Normalmente quando editoras querem fazer alguma biografia, até editoras evangélicas mesmo, querem fazer alguma biografia, as biografias são trabalhadas de uma maneira, né, bonita, mas a Bíblia não trabalha assim. A Bíblia mostra a realidade, né? Mostra a realidade do ser humano, mostra a realidade do povo de Deus, mostra a realidade dos servos de Deus. A Bíblia não apresenta super crentes, né? A Bíblia mostra que os homens que foram usados por Deus, as mulheres que foram usadas por Deus, são seres humanos falíveis, não é? Que têm emoções, têm conflitos, têm dificuldades, têm virtudes, têm defeitos, têm limitações, têm debilidades. Entendemos que a graça de Deus é que nos capacita, é a graça de Deus que nos faz útil para fazer alguma coisa para Deus, não é? É a graça de Deus que nos melhora. Só em Deus é que nós melhoramos. Só quando Deus nos controla é que nós melhoramos. E essa franqueza, né, que tem no livro de Gênesis, em toda a Bíblia, é muito bonita. Então, irmãos, Jonas, o significado do seu nome é pomba. Foi um profeta que profetizou no Reino do Norte no período de Jeroboão II. Os irmãos lembram que Israel não tinha divisão, né? Era um rei apenas com Davi. No entanto, depois da morte de Davi, Salomão, seu filho, assume. Na morte de Salomão, Roboão assume, e pelo propósito de Deus ali há um racha. Roboão, ele não usa de sabedoria, e há um racha, não é, em Israel, de maneira que Israel fica dividido no Reino do Norte, com 10 tribos, e o Reino do Sul com 2 tribos, que é Judá e Benjamim. Jonas profetizou no Reino do Norte, no período de 793 a 753 antes de Cristo, ainda antes do cativeiro assírio, não é? Porque o Reino do Norte foi o primeiro que foi levado em cativeiro por causa da sua apostasia, por causa da sua desobediência. Então Jonas profetizou antes da apostasia que houve no Reino do Norte, e não é? Logicamente, ele não participou, não viveu, não viu o Reino do Norte sendo levado cativo pela Síria. Só que é interessante, isso está registrado, o trabalho de Jonas está registrado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 ao 27. Inclusive, a mensagem dele
registrada aqui no livro dos Reis era uma mensagem de prosperidade, era uma mensagem, prosperidade no termo positivo, né? A gente hoje tem a questão da teologia da prosperidade, é negativada essa palavra, mas prosperidade no sentido positivo. Por quê? Porque ele profetizou sobre a prosperidade do povo de Israel, dos seus irmãos, dos seus consanguíneos, né? Da expansão do reino de Jeroboão, no caso. Então, a sua mensagem, a princípio, foi uma mensagem nacionalista, uma mensagem voltada mesmo para os judeus, não foi uma mensagem de confronto, não é? Por exemplo, outros profetas, eles profetizaram contra o seu próprio povo, né? Jeremias profetizou contra Judá, né? Ezequiel, Isaías, mas a mensagem de Jonas, nesse caso aqui, foi uma mensagem nacionalista, uma mensagem a favor do povo, né? O povo não se encontrava ainda em grande apostasia. E o que marca também é que Jonas, ele é levantado por Deus para profetizar, e o registro do seu livro é justamente falar sobre isso, profetizar para aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel, que inclusive seriam os seus algozes, né, no ano de 722, a Síria. Ele foi levantado por Deus para profetizar a favor, na verdade contra, né? Mas é contra e a favor, porque a mensagem era de arrependimento, a mensagem era para confrontar e levar o povo ao arrependimento, ou seja, mostrando que Deus, a sua bondade, a sua compaixão não estava restrita ao ambiente nacionalista do judeu, né? Que Deus, ele tinha também salvação, compaixão de outros povos, inclusive dos próprios inimigos de Israel, que era a Síria. E aqui mostra o conflito desse servo de Deus, o Jonas, né? E aí a gente já entra aqui no texto, para dar início aqui, capítulo 1, né? No capítulo 1, a gente tem aqui, vou mostrar um esboço rápido, no capítulo 1, do versículo 1 ao 17, nós temos Jonas foge do Senhor, né? Como se isso fosse possível, mas ele tentou. 2, oração de Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Né? 3, Nínive se arrepende, capítulo 3, versículo 1 ao 10 também. E a parte 4, que está no capítulo 4, é o descontentamento de Jonas e a misericórdia de Deus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Então essa aqui é a divisão do livro de Jonas. Então Deus, ele ama quem a gente não gosta, né? O amor de Deus transcende as barreiras tradicionais da nossa mente, irmão, né? Porque a gente nasce num contexto com valores, com sistemas, criação, não é? No âmbito de igreja, com vertentes, e Deus transcende a tudo isso, não é? Deus transcende a tudo isso. Por isso que não dá para colocar Deus dentro de uma caixinha, não dá para sistematizar Deus. Deus, ele é transcendente, irmão. Deus, ele tem soluções para problemas que a gente não imagina. Ele é Deus, ele continua no trono. Aconteça o que acontecer, ele está no trono. E do trono ele governa sobre todas as coisas. Já dizia o salmista, né? O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. Ele domina sobre todas as coisas. Ele domina sobre o bem e sobre o mal. Ele é todo poderoso, não é? Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, que era a capital da Síria, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olhe bem, Tarsis, enquanto Nínive estava a leste de Israel, Tarsis estava no extremo oeste. Nínive estava ao oriente, Tarsis estava ao ocidente, na verdade nos limites do mundo antigo, porque Tarsis, segundo os estudiosos, é a localização hoje da Espanha, ali, o sul da Espanha, da Península Ibérica. Então Jonas, ele
resolveu ir na contramão do propósito de Deus. Conhecendo Deus, já trabalhando para o Senhor, ele deliberadamente, ele foi na contramão do desígnio de Deus. Na verdade, ele não concordou com Deus, irmão. Ele foi muito petulante, ele não concordou com Deus. Não, pregar para a Síria? Não posso. Minha mensagem é para Israel. Minha mensagem é para o meu povo. Eu sou nacionalista. O Senhor é Deus nosso. Não, meu filho, eu sou Deus também da Síria. Às vezes a gente tem essa mania, né? Que é Deus só para nós. A misericórdia para nós, né? O amor para nós. Agora para os outros, às vezes, né? Bondade para nós, mas para os outros, severidade. Né? Às vezes acha que Deus é propriedade, às vezes até do ponto de vista institucional. Não, a Assembleia de Deus, Deus se manifesta aqui, não vai em outro lugar, não, irmão. Deus, ele é transcendente, né? Deus, ele é transcendente. Onde houver alguém invocando o nome do Senhor, nos ditames da palavra de Deus, como a palavra de Deus determina, Jesus está ali. Deus não é nossa propriedade, mas nós somos propriedade dele, né? Nós não compramos a Deus, mas ele nos comprou, né? Então, Jonas aqui, ele vai na contramão do desígnio de Deus. Isso muitas vezes acontece com nós que somos crentes. A gente vai na contramão do desígnio de Deus. Sabe qual é o propósito de Deus da nossa vida? Sabe qual é o lugar que Deus nos chamou? Qual é a vocação de Deus para a nossa vida? E muitas vezes a cabeça é dura e fica na contramão do desígnio de Deus, né? Continuando, e descendo a Jope, achou um navio para ir para Tarsis. Pagou. Olha bem, pagar para desobedecer. Muitas vezes a gente paga para desobedecer. E obedecer, fazer por obediência de graça, sem pagar nada, a gente muitas vezes não quer fazer. Pagou para desobedecer. Decisão que Deus não endossa. Decisão que Deus não aprova. Eu vou por onde eu quero ir. Isso pode se aplicar a qualquer área da nossa vida. Casamento, emprego, mudança. Pode se aplicar a muitas coisas. Ir para um lugar que Deus não quer que você vá. Pagar para desobedecer. Pagou, pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe, será o pensamento dele, para longe da presença do Senhor. Como é que fica, irmão, longe da presença de Deus? Jeremias profetizou, né, em Jeremias 23, que o Senhor, ele enche os céus e a terra. Esconder-se-ia, ele faz uma pergunta, né? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de maneira que eu não visse? Sou eu, por acaso, Deus de perto e não de longe? Não encho eu os céus e a terra, irmão? Ninguém escapa de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Ele pensou que iria para longe da presença do Senhor. A presença do Senhor não estava restrita a Israel, não estava restrita aonde estava a arca, o tabernáculo, não, né? Deus ele não está preso, irmãos. Deus é livre, Deus é soberano, é onisciente, é onipresente. Ele está em todos os lugares. Não, Lucas, ele está em todos os lugares, mas até em lugar que estão fazendo coisa errada, estão pecando contra Deus, prostíbulos, tráfico de drogas, ele está em todo lugar, irmão. A diferença é que a presença de Deus, onde está o povo de Deus, é alegria, né? É bênção, é vitória. Agora, a presença de Deus, onde há desobediência à sua palavra, está presente na ira de Deus. Porque como que a gente vai explicar o fato da salvação eterna? Aqueles que morrerem em Cristo e ressuscitarem na primeira ressurreição para reinarem com Cristo e viver eternamente no novo céu e na nova terra, Deus estará presente. E o pessoal que vai para o lago de fogo, né, que é a lixeira do universo, o pessoal que vai para o lago de fogo, Deus não vai estar lá? Lógico que vai estar. Mas a diferença é que a sua ira estará lá.
A ira de Deus estará lá. Porque o lago de fogo, o inferno, irmão, não é do diabo. Nunca foi. Satanás, ele não possui nada. Ele é o pai da mentira, né? Mas o lago de fogo Deus fez para o diabo e os seus anjos. O inferno é de Deus. O lago de fogo é de Deus. É Deus que é o dono, né? Então ele pensou longe da presença, de ir para longe da presença do Senhor. Veja bem. Às vezes o cristão toma essa decisão de ir para longe da presença do Senhor. E Deus está filmando tudo. Ah, eu vou sair. Vou tomar outra decisão. Negócio de igreja, vou sair. E Deus está olhando. Deus estava olhando aqui. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Olha bem. Um soldado de Deus, o vento. Deus mandou. A gente pode colocar isso aqui em linguagem figurada também. E fez no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Olha bem, irmãos, Deus poderia largar de mão, né? Já que ele está fugindo de mim, então deixa ele viver a vida dele, não. O fato de Deus mandar o vento, de Deus mandar a tempestade, muitas vezes na nossa vida, é misericórdia. Para nos chamar a atenção. Olha, volta para o lugar que eu te chamei. Eu te dei uma ordem, volta. Vai fazer o que eu te mandei fazer? Deus mandou o vento, mandou a tempestade. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O sono da indolência. O sono da indolência. Aquele que resolve estar na contramão de Deus, ele é caracterizado pelo sono. Aquele que procura se distanciar dos desígnios de Deus, ele é caracterizado pelo sono. Isso pode acontecer do ponto de vista individual e pode acontecer do ponto de vista coletivo, uma igreja inteira. Pode acontecer, uma igreja inteira tá dormindo, está fora. Né? Por exemplo, Laodiceia, quem já leu a última igreja, né, das 7 cartas do Apocalipse, a última igreja, Laodiceia, era a igreja que Jesus estava fora dela. Né? Jesus estava fora, porque ninguém que está dentro anda batendo na porta, irmão. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Jesus estava fora. Jesus não estava participando do que se processava. Né? A sua presença não estava ali mais, mas ele batia. Às vezes Deus bate na nossa vida. Bate. Ele usa circunstâncias. Pode ser um vento que ele mande, né, uma tempestade que ele mande. Qual o problema? É a misericórdia dele. Né? Ele, como pai que é a misericórdia dele. Né? Se é uma doença que vai levar uma pessoa a voltar para Cristo e morrer salva, que bendita doença. Verdade ou não? Né? Se for é melhor, irmão, como Jacó, né? É melhor você tá coxo, mas tá crente. Pode não ter estética, pode não ter beleza, né? Mas tá crente, teve a vida mudada de Jacó para Israel, do que você tá inteirinho, bonitinho e tá perdido. O sono da indolência. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, e diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando falamos de sono, lembramos também das 10 virgens. Né? Lembra das 10 virgens? E o detalhe lá, que as 5 prudentes e as 5 loucas, a divisão é essa, 5 prudentes e 5 loucas. Todas dormem. Todas dormem. O sono chega para todas. A diferença é que as prudentes, elas têm reserva. Quando ouvem que o noivo está chegando, as lamparinas têm azeite. Há quem interprete ali, faça a interpretação, dizendo que o azeite fala do Espírito Santo, etc., e a unção e tal. Mas a lamparina, ela fala da palavra de Deus, irmão. E o Espírito de Deus, ele trabalha através da palavra. O salmista diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Em 2 Pedro, fala que
A palavra dos profetas é como lâmpada para iluminar o caminho do crente. Então as 10 virgens todas dormiram, só que as prudentes tinham reserva, mas o sono chegou para todas. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, versículo 6, que tens, dorminhoco? Um chacoalhão. Levanta-te, clama ao teu Deus. Já pensou um ímpio falando para a gente orar? Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Está vendo? Deus trabalhou na sorte para que a sorte caísse em cima de Jonas. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então veja, irmão, ele tentou disfarçar. Ele não orou, e ele tentou disfarçar. Ele não disse que era hebreu, ele não falou da sua origem, que é servo de Deus. No meio da multidão, principalmente em São Paulo, aí, no meio da multidão, as pessoas não sabem quem nós somos, mas Deus sabe quem nós somos. E a identidade teve que ser revelada, e ele não orou. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais. Olha bem, irmãos, ele não orou, mas ele confessou. Ele declarou para os homens, depois que os homens o questionaram, ele declarou quem era o seu Deus. E os homens ficaram espantados. E os homens, então, mas qual é a solução para isso? O que chama a atenção aqui é o seguinte, o crente fora, o cristão fora da vocação de Deus, na contramão do desígnio de Deus, ele passa a ser um problema para quem o cerca. Ele é um problema. Ele era a causa da tempestade. Ele era a causa do vento que acometeu o barco que aqueles homens estavam. Mas outra coisa que chama a atenção aqui é a coragem de Jonas. Jonas, ele faz um pedido difícil, Eu não sei se ele teria coragem não, hein? Ele fala, a solução, já que eu sou o problema, a solução é me lançar, é me jogar no mar, é me jogar ao mar. Isso significa morte, irmão. Isso significa morte. Jonas, ele teve coragem de morrer. E é aqui que entra a conexão com o texto lá do capítulo 12, que Jesus fez a relação, de estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Porque aqui é uma alusão à morte de Cristo. Quando a gente está na contramão dos desígnios de Deus, a gente está muito vivo. Deus vai levantar circunstâncias por misericórdia, por compaixão, para nos levar a morrer. Mas não entenda a morte aí, irmão, a morte física não, viu? É a morte para o mundo. É morrer para o mundo. Só que essa morte, ela não vem, ela passa pelo nosso entendimento, porque foi Jonas que falou, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Eu vou deixar de ser um problema para vocês, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ele estava consciente. Entretanto, ele não sabia que Deus enviaria um peixe para engolir. Ele não sabia. Ele só falou, me lança, eu sou desobediente, me lança ao mar. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio. Os homens não obedeceram, tiveram ainda compaixão dele. Entretanto, os homens
remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra ele. Deus estava aumentando a intensidade. Deus estava aumentando a intensidade. O mar, vai mar, se agita mais aí, para que Jonas morresse. Jonas precisa morrer. Lucas precisa morrer para voltar para a vocação dele. Para voltar para a posição dele. Jonas precisa morrer. Deus estava no negócio. Não era um negócio agradável, mas Deus estava no negócio. Deus estava no negócio. Deus estava intensificando a tempestade. Ele precisa morrer. Ele só vai frutificar se ele morrer. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas. Olha bem, o camarada estava desobedecendo, mas ele já teve aí um êxito evangelístico. Já tinha gente, por causa dele, estava orando ao Deus verdadeiro, né? Já teve um êxito aqui evangelístico. E o texto diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Os homens ficaram crentes, que viram a atuação de Deus na desobediência de Jonas. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olha bem, irmãos, ele foi um problema, mas para ver como que Deus conserta as coisas ainda. Mesmo na desobediência dele, Deus converteu o coração desses homens aqui. Esses homens passaram a orar ao Deus Yahvé, ao Deus verdadeiro, e ainda ofereceram sacrifícios, né? Agora, o próximo passo é: Deus designou um peixe. Um veículo para Jonas não perecer. Olha a misericórdia de Deus aí. Olha o que Deus faz para que um homem ou uma mulher volte para a sua vocação. Volte para o desígnio de Deus na sua vida. Deus preparou um peixe. Um grande peixe. Para que coubesse o Jonas, né? Para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E aqui começa. E orou Jonas, coisa que ele não fez quando estava na embarcação. Muitas vezes a gente não ora quando tudo está indo aparentemente bem. A gente não ora quando a gente está confortável, né? Tudo está indo muito bem, tudo fluindo, né? Muitas vezes a gente não ora. Agora, quando vem tempestade e a gente está numa situação como Jonas aqui, no ventre do peixe, em dificuldade, em angústia, aí a gente ora. Na hora que era propício orar, não orava, não é? Agora, nessa situação, Jonas passou a orar. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus nos ouve, irmãos, até quando a gente está muito longe. Até quando a gente está em abismos profundos. Quando há disposição no coração arrependido de clamar a Deus, Deus está ouvindo. Deus não apenas nos ouve quando a gente está aqui, né, junto com o povo de Deus. Não, Deus também está ouvindo quem está fora, quem está completamente enrolado, longe de Deus. Deus também ouve. Onde há um coração quebrantado e contrito, disse Davi, não desprezarás, ó Deus, porque tu me lançaste no profundo. Ele entendeu foi Deus que fez. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Voltarei a te adorar.
Na oração que ele fez, a esperança passou a repousar no seu coração. Não é? A esperança passou a repousar no seu coração de maneira, eu vou sair, de alguma maneira eu vou ser tirado dessas profundezas e vou adorar a Deus no seu santo templo. De alguma maneira Deus vai me levar de volta. Eu desci até, as águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Aqui ele já não ele se referiu ao templo original, que é lá em cima, né, onde Deus está. A minha oração entrou aí na tua morada. Eu estou aqui nas profundezas, mas a oração é um instrumento tão maravilhoso que ela liga um homem que está nas profundezas ao Deus Todo-Poderoso que está no céu. Você pode estar nas profundezas, mas se há disposição no seu coração, e se você se dirigir a Deus em verdade no seu íntimo, Deus ouvirá o seu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor e está pronto para que você volte para o desígnio dele, para o propósito dele. E essa esperança, versículo 8, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Versículo 9, ele faz uma promessa, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Depois que ele falou isso, versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Olha, arrependimento chegou lá. Pode vomitar, pode soltar. O arrependimento chegou. Vai, peixe, agora solta, já cumpriu o teu propósito. Então isso mostra a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus conosco, irmão, a paciência de Deus conosco. O peixe vomitou Jonas, para que Jonas retornasse, porque o fato de Jonas ser jogado no mar e o peixe o engolir, foi a correção da rota. Deus corrige as nossas rotas, irmãos. Deus intervém nas nossas rotas, irmãos. Deus é soberano, Ele não perde nada, Ele vê tudo e Ele intervém sim. Do jeito dEle, da forma dEle, Ele intervém nas nossas rotas. Versículo 3, capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Isso fala de oportunidade. Olha, lembra do que eu te falei? Você está tendo a chance de novo. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, humilhação, arrependimento, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, Deus se arrepende de derramar sua ira sobre nós.
Mas veja, irmãos, Jonas com a mensagem, com essa frase aqui, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, a mensagem dele foi decidida e foi uma mensagem de juízo, é que ele não falou de misericórdia. A misericórdia que Deus usou com ele não expressou na mensagem. Ele foi decisivo. 40 dias e Nínive será subvertida. Foi decisivo na mensagem, a mensagem de juízo. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Muitas vezes a gente quer a misericórdia, é alvo da misericórdia, mas é severo com o próximo. É severo com o irmão. Né? Extrapola, não tem compaixão. Olha Jonas. Né? Só que, como eu disse aqui, o texto inicial, aqui é o Jonas depois de ter passado 3 dias e 3 noites. A mensagem de Jonas foi um sinal para a sua geração. E Jesus disse, o sinal que vai ser dado para a geração, para os fariseus, para esse Israel aqui, é o fato de eu passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, a minha morte. Esse é o maior sinal. Porque é na morte de Cristo, irmão, que está a vitória da igreja. É na morte de Cristo que está a nossa vitória. Se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos condenados à condenação eterna. A morte de Cristo não é para você vê-lo com dó, né, chorar de dó porque viu lá no filme do Mel Gibson. Aquilo ali não retrata nem de perto, irmão, a realidade. Jesus, ele fez consciente, sabia o que estava fazendo, sabia da sua missão. As mulheres de Jerusalém batiam no peito, Jesus falou, olha, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas. E pelos vossos filhos, eu estou cumprindo a missão que o Pai me deu. Eu vou morrer pelo meu povo. Eu vou morrer pela minha igreja. Eu vou satisfazer a ira de Deus que deveria ser derramada sobre a cabeça do Lucas. Eu vou tomar o lugar dele lá. Foi o que foi pregado ontem aqui. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele tomou. A ira é para ser derramada sobre eles, mas, Pai, derrama sobre mim. Pedro diz que ele carregou os nossos pecados no seu corpo. E ele satisfez a ira de Deus. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. O que isso nos ensina? Vou terminar. Aqui o capítulo 4 eu vou apenas resumir para os irmãos. Mas Jonas ficou ressentido pelo fato do povo de Nínive ter se arrependido. Já viu isso? O pregador que fica triste porque o seu auditório se arrepende? Já viu esse daí ou não? Jonas ficou triste porque o povo se arrependeu com a mensagem dele. Né? Às vezes a gente quer o perdão só, ou quer a bênção só para aqueles que são nossos amigos, mas aquele que a gente não gosta muito, Deus não devia perdoar esse camarada aí não. Né? Às vezes é para o nosso grupo, quem nos cerca, quem a gente se dá bem, porque tem esse negócio de ir com a cara, né? Cristão maduro não tem isso não, viu, irmão? Negócio de ir com a cara, eu não fui com a cara de fulano. Mas você não tem que ir com a cara dele ou dela, tem que ir com a sua cara. Esse negócio de ir com a cara, irmão, isso não é coisa de crente não. Pelo menos de crente maduro não, né? Esse negócio, eu não fui com a cara de fulano. Olha, tem alguma coisa lá em fulano que, irmão, vai orar então, irmão, para que essa coisa vá embora. Meu Deus, né? Tem uma conversa que chegaram lá no pastor Wellington uma vez lá, chegaram, o pastor, eu tive uma visão, eu vi uma nuvem negra aqui em cima do púlpito e falou, então vamos orar, irmão, para sair essa nuvem, né? Então é verdade, irmão, eu não vou com a cara de fulano de tal. Não, mas como é que pode? Essa pessoa voltou agora e Deus já está renovando, falando em língua assim? Irmão, pelo amor de Deus, você está sendo Jonas. Aí você está preocupado com as coisas temporais, com coisas materiais. Às vezes se preocupa mais com coisas materiais do que com a saúde, com a alma de alguém, com a alma de um irmão que está voltando. Não é? Se satisfaz porque alguém se arrebentou, caiu. Isso não é de Deus, irmão. Jonas, ele ficou ressentido e ele valorizou mais a boboreira. A inversão de valores valorizou mais a boboreira do que as almas de Nínive. E Deus o repreendeu. Rapaz, você ficou triste por causa da boboreira que é de curta duração. Você ficou triste porque perdeu um emprego, mas você não está nem aí para as almas que estão indo para o inferno.
Você fica triste porque alguma coisa não deu certo na sua vida, mas você não está nem aí para o meu reino? Olha bem, a paciência de Deus. Então, irmãos, isso é para nós. Isso é para nós. Para a gente não inverter valores. Não inverter valores. Tem coisa que a gente tem que orar pedindo a Deus para que coloque na gente. Porque a nossa inclinação é ruim, é má. Deus, coloca amor no meu coração. Eu não vou com a cara daquele irmão, fulano de tal, daquela irmã. Deus, me ajuda a amar aquele abençoado, aquela abençoada. Né? Fulano de tal fez isso ou aquilo comigo, eu não consigo perdoar. Irmão, tem que perdoar, porque senão as bênçãos de Deus não são derramadas sobre a sua vida, vão ficar retidas. Se você não perdoa, Deus não te perdoa também. Se você não perdoa, você está mostrando que você não é filho de Deus. Para terminar, porque o texto diz lá em Efésios capítulo 5, sede imitadores de Deus como filhos amados. Exercite misericórdia. Estenda a mão. Tenha piedade daquele que se desviou, daquele que caiu, ou da alma que ainda não conhece a Jesus. Tenha amor, peça a Deus para que coloque no seu coração amor, compaixão, para que a gente possa frutificar e fazer o nosso trabalho de igreja de Deus. Então, irmãos, eram essas palavras que eu queria comentar, né, meditar com os irmãos nesse texto de Jonas. Né? O arrependimento vem por intermédio do Evangelho, a morte de Cristo. É a morte de Cristo que nos dá salvação, e ela tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Né? Tanto é que todo mês nós comemoramos o quê? A morte. A ceia é para lembrar da morte de Cristo. Entra aquela polêmica do Natal, o nascimento não, mas a Bíblia diz para a gente falar da morte de Cristo. Foi a morte de Cristo que nos deu vida eterna. E através da sua morte nós estamos aqui e somos herdeiros da nova Jerusalém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E já aproveito, né, estou falando aqui da morte de Cristo, que é o único caminho, né? Não tem dois caminhos, não tem três. Buda morreu, eu estou procurando a verdade. Né? Jesus, no capítulo 14, versículo 6 de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, porque ele não falou ninguém vai, ele falou ninguém vem, porque ele e o Pai são um, não se separam. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então você que crê nessa mensagem, Nínive estava condenada à ruína pela ira de Deus, por causa dos seus muitos pecados. Era um povo violento, um povo cruel, um povo maligno. Era o inimigo do povo de Deus. Você pode ser inimigo do povo de Deus, detestar crente, ter sido contra Jesus, mas Jesus te chama, Jesus te ama. Né? Jesus, a vontade dele não é derramar a ira dele sobre você. A vontade dele é que você aceite-o pela fé, para que a ira de Deus não permaneça sobre a sua vida, para que você não passe uma eternidade de horrores fora, não é, da vontade de Deus. Então, se você quer ter vida e vida com abundância, você quer ter paz na sua consciência, é só o sangue de Jesus que pode te purificar. Então, se há alguém aqui que ainda não conhece a Jesus, ou que está afastado, não deixa para amanhã não. A Bíblia diz hoje. A Bíblia não diz amanhã, a Bíblia diz hoje. Né? Hebreus 3:7 está escrito: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Segundo aos Coríntios capítulo 6 diz que capítulo 6 versículo 2 diz que hoje é o dia da salvação. É hoje. Amanhã você não tem domínio. Nós não controlamos as variáveis. Nós temos que aproveitar a oportunidade. Nós sabemos do agora, do hoje. É hoje, temos que aproveitar. Então se agarre com Jesus. Creia em Jesus. Né? A promessa que você não vai ter carro novo, vida boa, como é pregado no evangelho da prosperidade, o falso evangelho. Não. Você vai ter o perdão dos pecados, o nome escrito no livro da vida, a paz com Deus, né? E Deus vai tomar conta da sua vida no geral. Vai te alimentar, vai te dar trabalho, vai te dar uma casa, vai te dar vestimenta. Ele vai te dar o que você precisa. Mas o que interessa é a salvação. O que interessa é quando a morte bater na nossa porta, a gente está pronto.
Muita gente saiu hoje pela manhã de casa e não imaginava que estaria no necrotério uma hora dessa e estão. Agora, quem é que entrou na eternidade preparado? É a grande pergunta. E você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de crer em Cristo e viver na presença de Deus. Amém.